How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco. Venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone. Olá, muito boa noite. Mais uma semana e um mês também começando, né? Tá passando rápido demais esse ano. Dia 2 de agosto, Dia da Cultura Nordestina. No dia 2 de agosto é comemorado o Dia da Cultura Nordestina. Essa data foi escolhida para homenagear o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que faleceu nessa data. Ele é tido como um ícone da cultura nordestina, pois demonstrava a cultura do Nordeste na essência de suas músicas, em seus vestimentos, no seu modo de falar, por isso tornou-se o símbolo dessa cultura. Nordeste, cultura tão rica e esplendorosa, cheia de cores, sabores, amores e costume. Nesta data que todos nós possamos nos conectar com tradições tão belas e importantes para o nosso país. Olha, essa é uma cultura importantíssima, né, gente, para o Brasil. Eu sou nordestina, lá de São Luís do Maranhão, e me orgulho muito, eu tenho orgulho de falar que sou nordestina, vim para a capital do país tentar uma vida melhor e graças a Deus tem dado tudo certo, consegui construir a minha família, assim como milhares de nordestinos que estão instalados hoje aqui em Brasília, principalmente lá em Ceilândia, né? Dizem, inclusive, que Ceilândia, gente, é a cidade aqui dos nordestinos, em Brasília, né? E claro, a gente sempre vai ter muito orgulho dessa cultura aí tão rica para o nosso país. E é tão importante que até o nome do nosso programa, gente, tá aqui, ó, Brasil Nordeste. É isso aí. Vamos ver o que será destaque no programa de hoje. Campanha dos 15 anos da Lei Maria da Penha foi lançada ontem no Clássico Rei. Praia de Piedade, em Pernambuco, tem primeiro final de semana com veto ao banho de mar devido aos ataques de tubarão. Milhares de pessoas vão às ruas. Vamos ver como foi a manifestação a favor do voto impresso neste domingo. Os nossos repórteres vão mostrar vários estados. Tem análise política do jornalista Sandro de Moura. E ainda uma entrevista especial com o senhor Luiz Guimarães, procurador da Bahia, escritor e presidente da Academia de Letras de Artes de Salvador, ALAS. Vamos juntos, essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Olha, se você achar estranho aí que eu tô um pouquinho sem força na voz, eu tô assim mesmo, viu, gente? Mas logo, logo vou ficar boa, já tô tomando aí medicação, não é nada demais. Essa mudança de clima, né, que acaba aí afetando a gente, mas já estarei boa logo, logo. Eu começo chamando a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, que vai falar que FEComércio aponta crescimento aí de 31,1% nas vendas para o Dia dos Pais, isso lá em São Luís do Maranhão. Natânia, com você, ótima noite. Olá Camila, olá Sandra e boa noite a você que nos acompanha. Segundo a FEComércio, a data é a quarta melhor do ano para vendas no comércio da capital maranhense, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão aponta um crescimento de 31,1% nas vendas para o Dia dos Pais em São Luís, quando comparado com o ano passado. No ano passado, o índice era de 47,8 pontos, sendo considerado o mais baixo da série histórica. Neste ano, o índice subiu para 62,7 pontos.
De acordo com a FEComércio, o crescimento pode ser explicado pela desaceleração da pandemia de Covid-19, da flexibilização das medidas sanitárias na capital maranhense, com o fim das restrições de horário de funcionamento das lojas e devido ao avanço da vacinação em São Luís. O aumento das vendas por meio do atendimento online também contribuiu para o aumento na perspectiva de vendas. Atenção você que é de Pernambuco ou pretende visitar a região esses próximos dias, viu? Lá na Praia de Piedade, que fica no estado, teve o primeiro final de semana com veto ao banho de mar devido a ataques de tubarão. Natânia Mello. O trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, onde ocorreram 2 incidentes com tubarão em um intervalo de 15 dias, tem seu primeiro final de semana com proibição do banho de mar. O veto abrange uma área de 2,2 quilômetros, que se estende da Igrejinha até o Barra Mares Hotel. Nesse trecho, já foram registrados 14 incidentes do tipo. A interdição é uma medida inédita da Prefeitura do município e está em vigor desde a última terça-feira, 27. Neste domingo 1º, a movimentação no local foi tranquila, com as pessoas aproveitando apenas a areia da praia, longe do mar. Apesar da restrição ao banho de mar, a caminhada e o comércio na faixa de areia permanecem liberados. Então você turista que está de olho aqui no nosso programa já sabe, né? Não é recomendado visitar a região aí nesses próximos dias, até porque essa praia, né, a Praia de Piedade, vai estar fechada aí. Dá medo só de pensar, gente. Imagina só, você tá lá no mar aproveitando quando de repente aparece um tubarão, Deus me livre. Então é melhor realmente aí o governo tomar todos esses cuidados. Eu vou chamar a Auria Aragão, né, que estreou aqui no nosso programa na sexta-feira, mandou bem demais. E hoje ela está de volta com mais informações pra gente. E olha só, gente, obras do centro de distribuição da Amazon, né, no Ceará já estão avançadas. A Amazon que chegou aqui em Brasília, né, também faz pouco tempo, mas tá fazendo o maior sucesso. Auria, é com você, ótima noite. Boa noite, Camila. Exatamente. O novo centro de distribuição da Amazon já está com as obras bem avançadas. Está localizado na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Maracanaú, e tem gerado muita expectativa. A Amazon ainda não se manifestou sobre as obras, mas enquanto está sendo construído, já pode se notar a logomarca da empresa. E já foram abertas vagas no estado do Ceará, o que reforça a atividade. A Auria fala agora sobre a campanha da Lei Maria da Penha, que completou 15 anos. Auria, com você. Exatamente. A campanha tem o intuito de reforçar o combate à violência e apresentar inovações sociais nestes 15 anos da Lei Maria da Penha. Viu, Auria, pela sua participação. Até amanhã. Agora eu passo a bola para o jornalista Marcelo Jorge. Olha, gente, esse fim de semana, milhares e milhares de pessoas foram às ruas a favor do voto impresso democrático, né? O Marcelo Jorge fala como é que foi, então, essa movimentação. Em Recife, Maceió, João Pessoa e São Luís, a capital do Maranhão. Olha, essa é a força nordestina aí, viu? Todo mundo aí vestindo a camisa do Brasil. Marcelo, é com você. Boa noite, amigo. Olá, muito boa noite, Camila Castro, boa noite, Sandro de Moura, equipe com Brasil Nordeste, um excelente início de mês, um excelente início de semana para todo mundo. Olhe, conforme expectativa, nordestinos de diversos estados e a sociedade civil organizada marcaram presença também nos protestos que defenderam o voto impresso auditável, com contagem pública dos votos, realizado ontem, domingo, dia 1º de agosto, em todo o país. Brasil Nordeste. Em São Luís, capital do Maranhão, homens, mulheres, jovens e crianças aproveitaram o sol deste domingo, 1º dia do mês, e vestindo roupas com tonalidades verdes e amarelas, demonstraram alto senso de patriotismo, cantando o hino nacional e portando faixas e cartazes que pediam a possibilidade do voto auditável já para as próximas eleições. Brasil Nordeste.
Descendo um pouco o Nordeste, Camila, em João Pessoa, capital da Paraíba, e estado vizinho de Pernambuco, as pessoas também encheram as ruas e, de forma pacífica, gritaram palavras de ordem pedindo a realização do voto impresso para dar maior transparência às eleições. Brasil Nordeste. Em Maceió, capital de Alagoas, não foi diferente. Mesmo sob forte chuva e com agasalhos, milhares de alagoanos estiveram na principal avenida à beira-mar da cidade, com o objetivo de demonstrar a vontade popular favorável à proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara, para que o voto, além da parte digitada na urna eletrônica, possa ser complementada com a impressão e certificação do voto. Brasil Nordeste. Já em Recife, capital de Pernambuco, o evento aconteceu na orla da Praia de Boa Viagem. Dentre os presentes estavam lideranças dos vários movimentos conservadores do Estado, grupos de direita, religiosos, associações militares, empresários e agentes políticos, além do ministro do Turismo Gilson Machado Neto, que juntos caminharam ao lado do povo, ouviram suas demandas e tiraram fotos com os patriotas presentes. Ainda em Recife, perto do final das manifestações, o presidente Jair Bolsonaro participou virtualmente do evento, por meio de ligação com vídeo, no qual parabenizou o público presente e reforçou a necessidade da aprovação da PEC, que é de autoria da deputada federal e presidente da CCJ da Câmara, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Olha, Camila, Sandro de Moura, equipe com Brasil Nordeste e nossos espectadores, não foi diferente em outros estados nordestinos, e brasileiros. Por exemplo, lá na Bahia, a Rita Brandão já mostrou aí a movimentação. Nós esperamos, Camila, Sandro e colegas e o nosso público, que os nossos parlamentares e as autoridades que dirigem as instâncias eleitorais acatem a vontade das pessoas nas ruas. E com estas imagens da verdadeira festa da democracia, encerramos nossa participação neste primeiro programa do mês de agosto, desejando um feliz mês para todo mundo, muito produtivo, com muita saúde. Uma boa noite a cada um telespectador e também a cada web espectador. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste. Marcelo Jorge. Para que venhamos a ter umas eleições sem qualquer forma de ser auditada. Quem fala que ele é auditado e é figura é mentiroso. É quem não tem amor à democracia, é quem não respeita o seu povo. Outras pessoas têm que reconhecer qual é o seu lugar. Não vou entrar em provocações baratas. Eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Quem for contra a vontade de vocês, que é a vontade pública dos votos, que é o voto democrático, está contra a democracia. Nós somos a maioria do Brasil. Nós estamos do lado. Uma manifestação bonita de se ver, sem aberração nenhuma, graças a Deus. É isso mesmo, gente. Eu já fui para algumas dessas manifestações e eu posso afirmar. São manifestações muito decentes, todo mundo sempre ali, calmo, tranquilo, sem briga, sem aquelas loucuras que a gente costuma ver por aí. E olha, teve mais manifestação aí a favor do voto impresso pelo país. Eu te mostro agora. Em Fortaleza, a multidão se reuniu na Praça Portugal, no bairro Aldeota. E olha só como ficou lotado. Na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, teve grito de guerra. Todo poder! Gente, vocês são foda, pausa. No Rio de Janeiro, a orla ficou assim, lotada de bandeiras do Brasil. O que nós queremos? O que nós queremos? Mais alto, voto impresso! Voto impresso! Em Niterói, milhares de pessoas também foram às ruas, assim como em Porto Alegre. E olha como ficou a Avenida Paulista em São Paulo.
Em Curitiba também teve manifestação a favor do voto impresso. Então, viva o voto impresso! E em Brasília, a capital do país, não foi diferente. Muita gente foi às ruas. A manifestação aconteceu em frente ao Museu Nacional do Conjunto Cultural. Tá aí então, gente, essa é a resposta do público, né? Do povo brasileiro. Por que não o voto impresso? É uma segurança a mais para a gente, né? Que é cidadão, vai lá exercer nosso papel, que é votar. A gente precisa saber se de fato aquele voto ali que a gente fez foi aquilo mesmo. Então, eu sou sim a favor do voto impresso. Já vamos conferir uma entrevista especial, gente, com o senhor Luiz Guimarães. Ele é procurador da Bahia, escritor e presidente da Academia de Letras e Artes de Salvador. A nossa comunicadora, a nossa colega aqui, a Rita Brandão, conversou então com o senhor Luiz Guimarães e traz esse bate-papo para a gente agora. Rita, boa noite para você, boa noite também ao senhor Luiz Guimarães. Boa noite, Camila, boa noite, Sandro de Moura, boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O Boletim Salvador Bahia de hoje traz aqui uma visita honrosa, o senhor ilustre Luiz Guimarães. Ele é procurador do Estado, ele é também advogado, presidente da ALAS, Academia de Letras e Artes do Salvador. E seu Luiz vai contar aqui essa trajetória dos seus escritos. Prazer, seu Luiz, ter o senhor aqui, essa presença ilustre no Boletim Salvador Bahia, do nosso querido jornal Brasil Nordeste. Boa tarde, Rita. É uma grande satisfação me dirigir a você e aos seus telespectadores. Realmente, além de um prazer, é uma honra. Olha, a honra é toda nossa, a gente está aqui para o Brasil, tá? E depois daqui do Brasil, a gente está aí com o Brasil TV, que são canais fechados, e depois a gente vai para o YouTube, para o mundo, seu Luiz. Que ótimo. E eu quero perguntar vou fazer 3 perguntas aqui ao seu Luiz, em uma só, seu Luiz. O senhor, vamos lá, como começou os seus escritos, tá? O início dos escritos, quantos livros lançados e essa última homenagem aí que o senhor fez na revista Alas para a irmã Dulce. Muito bem, Rita. É muito pertinente esta curiosidade sua, porque tenho certeza que ela atende também a outras curiosidades, que acaba sendo uma curiosidade de natureza pública. A minha experiência como escritor vem desde 1975, quando eu fui correspondente de um jornal, que é o Jornal Gerais, numa pequena cidade do interior de Minas, que é a cidade de Almenara. Então eu comecei a escrever crônicas políticas. Me lembro ainda que estávamos vivendo um momento de exceção na política brasileira e eu tinha uma consciência, realmente já tinha uma consciência exacerbada sobre aquelas questões e eu me manifestava de forma crítica aos governos autoritários. Olha. Então, a minha primeira motivação foi essa, uma tentativa de me posicionar no meu tempo, porque o homem é o seu tempo e as suas circunstâncias. Lembra do título do primeiro livro? Olha, o livro propriamente só veio a sair na maturidade, que foi A Rosa dos Rumos, onde eu reuni todos os meus escritos poéticos e crônicas, inclusive girando em torno do jogo de xadrez. Olha, que interessante. Esse foi o primeiro livro, ele saiu no ano de 1998. Quantos livros, senhor Luiz? Bem, a esta altura, nós estamos no 6º livro. Olha. Porque é um livro de poesia, que é A Rosa dos Rumos, poesia e crônica. E depois eu escrevi o volume 1 de Aprendendo a Aprender a Jogar Xadrez, que é um livro didático, pedagógico, que tem a finalidade de disseminar o ensino do xadrez. E depois eu escrevi um volume 2, que é o aprofundamento desse livro, do Aprendendo. Em seguida, eu escrevi o Guia para ler José Saramago e estou prestes a lançar uma versão
mais aprimorada de O Grande Mentiroso, que é um livro que eu tinha, e eu alterei o título para O Maior Mentiroso do Mundo. Ele estava inédito, e é um livro interessante, porque ele se reporta às minhas memórias, as mentiras que eu vi quando criança, e as mentiras mais modernas, as mentiras do meu tempo de adulto e as mentiras da política. Porque eu acho que, na verdade, a mentira aí, né, no nosso universo, inclusive político, elas são atemporais, né? Porque elas sempre existem. Agora vamos falar um pouco aqui. José Saramago é um guia para ler. Fala um pouquinho. Caramargo? Fala um pouquinho para a gente. Bem, além desse livro, o Maior Mentiroso do Mundo, eu tenho um livro baseado em cordel. Inclusive, anunciei aqui no último programa que eu estive com você, eu disse que faria um romance inspirado em cordéis. Esse romance está pronto e eu deixei ele na gaveta para concluir. Agora, retornando à questão do livro O Guia para Ler, José Saramago, é interessante que é uma leitura que eu venho fazendo de Saramago já há décadas. Eu venho acompanhando ele como leitor. E em 2008, eu comecei a fazer palestras sobre aquelas impressões que eu colhia nos livros dele os mais instigantes, que no meu caso foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. E, em seguida, isso evoluiu para uma palestra no Gabinete Português de Leitura, a convite do cônsul de Portugal, João Sabido da Costa, que hoje parece que é embaixador no Canadá. E o doutor João me convidou para fazer a reabertura do Gabinete Português, que havia passado por umas reformas. E convidou todo o serviço consular de Salvador, todos os cônsules compareceram, e eu falei de José Saramago. E saiu um artigo na revista Quinto Império, do Gabinete Português, e a revista desapareceu de circulação rapidamente, porque foi bastante consumida. Então, 10 anos depois, eu disse que eu complementei as pesquisas que eu vinha fazendo, depois de ler a totalidade da obra, e eu foquei no estudo sobre os romances, principalmente com a utilização de algumas crônicas que já prenunciavam o escritor, a tendência, e peças de teatro, e finalmente, em cima desse arcabouço, eu dei uma interpretação singular, histórica, semiótica, e escrevi esse guia. Foi bastante trabalhoso, mas foi muito bem recepcionado, fiquei muito feliz. Ele tem bastante páginas, né? É muito interessante, deve ser uma grande riqueza aí literária. Vamos falar um pouquinho da Academia de Letras e Artes do Salvador, o qual a gente está do lado do presidente desta academia. E aí o último lançamento, que a gente chama de revista, foi uma homenagem à irmã Dulce. Mas a gente vai continuar essa entrevista amanhã, que é aqui com o presidente da Academia de Letras e Artes do Salvador, porque a gente vai saber tudo dessa homenagem à irmã Dulce. Obrigada, Rita Brandão, obrigada também ao senhor Luiz Guimarães. Volte mais vezes, viu? Que entrevista interessante, muito bacana mesmo. Bom, gente, vamos continuar aqui o nosso programa, porque é hora de chamar o nosso editor-chefe, o jornalista Sandro de Moura, que tem análises muito importantes para a gente nesta segunda-feira. Sandro, é com você. Boa noite, Camila Castro. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Vamos fazer uma leitura dos acontecimentos políticos no final de semana, né? E no início desta semana. Camila, vamos começar por um evento que já foi falado aqui, já foi noticiado pelo nosso colega Marcelo Jorge, que foi a mobilização no Brasil inteiro em torno do voto auditável, o voto que algumas pessoas têm insistido em dizer. Aliás, um grande portal a nível nacional publicou o seguinte: apoiadores de Bolsonaro pedem a volta do voto impresso. Isso não é verdade, isso é fake news. É triste ver colegas de imprensa, de órgãos que são respeitados, né, no Brasil inteiro, colocar
um título desse na matéria. Os apoiadores do presidente Bolsonaro não estão pedindo a volta do papel para marcar ali o nome do candidato, o xizinho, não é nada disso. Vamos desenhar aqui mais uma vez, assim como você compra no cartão de crédito, que lá atrás sim já foi passado manualmente, tinha que escrever ali a data e a pessoa tinha que assinar. Ali era manual. Hoje você faz a compra no cartão, é tudo automatizado, mas você recebe um comprovante. É disso que se trata. Bem, passado esse esclarecimento sobre essa fake news, vamos dizer que foi uma mobilização que demonstrou a força, apoio ao presidente em várias partes do país, inclusive na região Nordeste, onde é uma região dominada, a gente sabe, por partidos de esquerdas, governadores, prefeitos. Ainda assim, houve uma grande mobilização verde e amarela. No outro ponto, a gente tem a ministra Rosa Weber dando 10 dias ao presidente Jair Bolsonaro. Vou ler aqui, a Camila me mandou esse spoiler. Presidente Jair Bolsonaro, sem partido, terá que explicar o bloqueio de jornalistas em suas redes sociais. A decisão é da ministra do Supremo Tribunal Federal, é a ministra Rosa Weber, que deu 10 dias para o presidente se manifestar. Olha, se por um lado nós temos o presidente da CPI, Renan Calheiro, o presidente da CPI, Osmar Aziz, e o relator Renan Calheiro, junto com Humberto Costa, pedindo a quebra de sigilo de alguns órgãos de imprensa que se alinham à direita, nós temos aí na outra ponta a ministra Rosa Weber dando 10 dias para que o presidente explique o porquê que ele bloqueou alguns seguidores. Agora fica a pergunta, as mídias sociais é para ser um ambiente de liberdade ou não? Eu sou obrigado a aceitar alguém como meu seguidor se eu não quiser? Existe isso? Então, a gente deixa essa reflexão para o senhor, para a senhora, que são os nossos telespectadores. Nós não queremos aqui que você fique com a nossa opinião, mas nós queremos ouvir a sua opinião. Então, se por um lado a CPI tenta mirar nos órgãos de imprensa que não são alinhados à esquerda, por outro lado, a ministra do Supremo, né, determina que o presidente da República explique o porquê que ele está bloqueando algumas pessoas das suas mídias sociais. Eu temo que a gente não tenha que voltar àquele método antigo, onde esses caciques políticos, como Renan Calheiro, por exemplo, e outros, eram donos da verdade, né? Porque eles tinham ali o jornal na sua cidade, no seu estado, eles tinham um canal de televisão e ninguém mais podia falar nada. Era a verdade absoluta dele, desses coronéis. E agora eles estão tentando intimidar, emparedar os comunicadores, os profissionais que têm autonomia, que têm independência, através de manobras como essas. Fuçar a conta bancária de empresa A, de empresa B, né? Constranger, e a gente gostaria que isso fosse feito de uma maneira ampla e restrita, então. Se é para olhar a conta de blogs, que olhe de todos os blogs, inclusive destes que prestam serviços para governadores, para prefeitos, também nos rincões desse país, que às vezes tem cidades aí que gastam mais bancando esse tipo de gente do que financiando serviços essenciais. Camila Castro, volto com você nos estúdios, desejando uma ótima semana a todos os nossos telespectadores. Sandro de Moura, de São Paulo. Até a próxima. Obrigada, Sandro de Moura. E olha, para você aí que gosta de política, acompanha a gente, retornam amanhã no Senado Federal os depoimentos da CPI da Covid-19. Teve o recesso parlamentar, mas amanhã esses trabalhos retornam e, claro, a nossa equipe está de olho, hein? Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Morada Nova, no Ceará. O prefeito da cidade é o Vanderlei Nogueira. Quem também está fazendo aniversário hoje é Barra de São Miguel, que fica em Alagoas, que é comandada por Benedito de Lira. Prado, na Bahia, também está completando mais um ano. O prefeito é o Gilvan da Silva. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Como hoje é Dia da Cultura Nordestina, vamos encerrar o programa de hoje com belas imagens dessa cultura belíssima do nosso país. Tchau, tchau. Que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente,
mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade.